Amém. Atos 6, 8 diz: Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava prodígios e sinais milagrosos entre as multidões. Entretanto, levantaram-se alguns que pertenciam à chamada sinagoga dos libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, assim como das províncias da Cilícia e da Ásia. E estes homens começaram a discutir com Estevão. Contudo, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele argumentava. Sendo assim, subornaram alguns outros homens para o caluniarem. Nós o temos ouvido proferir palavras ultrajantes contra Moisés e contra Deus. Com isso, conseguiram incitar o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e, prendendo Estevão, conduziram-no à presença do Sinédrio. Ali, apresentaram falsas testemunhas que alegavam: este homem não para de proferir blasfêmias contra este santo lugar e contra a lei, porquanto nós o temos ouvido proclamar que esse Jesus de Nazaré destruirá este lugar e mudará as tradições que Moisés nos legou. Amém, irmãos? Pode sentar até aí. Irmãos, se você pretende ser servo do Deus vivo realmente, Paulo diz assim: aqueles que piamente, verdadeiramente querem seguir a Cristo, padecerão perseguições. Por que a igreja, dá uma introdução? Por que a igreja se destruiu? Porque hoje você vê que a igreja está destruída. A igreja está completamente aniquilada, massacrada. Massacrada. A igreja está um horror, A igreja virou um palco de palhaçada. O que você ouve dentro das igrejas hoje são gritos vazios, som excessivamente alto, porque como um camarada que eu conheci achava que o som alto dava impressão de unção. Imagina. A unção, quando flui de um ser humano, meu irmão, ela flui até com ele calado. A Bíblia fala claramente de várias situações que Jesus apenas usou o olhar. Lá na cruz, Jesus estava calado. E alguém ouviu: como é que é, filho de Deus? Ei, tu não é o filho de Deus? Então desce dessa cruz aí e salva-nos. E alguém, um outro alguém, olhou e falou: epa, cala tua boca você aí. Você não reconhece que este homem é inocente? Mas ele está calado. Falou nada. O que aquele homem sentiu para virar para Jesus e dizer: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino? Jesus estava calado, debaixo de um monte de acusação. Se você é homem de Deus, o Espírito Santo fala por você, mesmo com a tua boca fechada. Aí Jesus quebra o seu silêncio. Em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Silêncio. Não é som alto. O dia que Deus me der condições, eu meto uma acústica aqui, um ar-condicionado aqui dentro, fecho aquela porta e nem quem passar naquela porta do lado de fora não vai nos ouvir. Não tenho nenhuma intenção de que ninguém que passe naquela porta nos ouça. Se eu quisesse que alguém que passe naquela porta entrasse para cá, lá fora eu teria pelo menos os dias de culto e seus horários. Não tem? Se lá na porta não está escrito dia de culto nem horário, isso significa que eu não estou preocupado em quem passa ali na porta que entra aqui. Ou estou? Ah, não estou mesmo. Não estou de jeito nenhum. O ministério aqui é bem diferente do que... Então, a igreja, irmão, começou a querer poder de Deus, poder de Deus. E quando a igreja se encheu do poder de Deus, o mundo caiu para massacrar a igreja. E diz a Bíblia que quanto mais se matava crente, tanto mais se multiplicava.
Quando os inimigos viram, poxa, não dá para acabar com esse cristianismo, não. Então, já que não podemos com eles, junte-se a eles, é o velho ditado do diabo. Não foi a mesma coisa que Balaão falou? Não dá para destruir esse povo. Então, deixa as filhas de vocês se introduzir. Junte-se a eles, que eles se autodestruirão. A igreja só pode ter uma aliança. É no sangue do Cordeiro e na palavra do testemunho. Se a igreja tiver qualquer outra aliança, ela naufraga. Maçonaria, eu gosto muito dos maçons, mas eles vão ter que sentar aqui e saber que eu sou maior do que eles. Ele pode ser general do Estado-Maior das Forças Armadas, pode ser almirante, sei lá da onde, ele pode ser o grau 33, 34, 37, 48, não interessa. Se sentar aqui, quem fala sou eu, ele só ouve. E se quiser falar e me atrapalhar, rua. Aí eu não faço aliança com ninguém. Eu sirvo aquele que é soberano. Quem é soberano não faz aliança. A igreja, quando começou a ser perseguida, para amenizar a perseguição, a igreja não entendeu a sua vitória. Epa, peraí, estão querendo fazer aliança conosco? Ninguém propõe aliança para quem é inferior. Se propuseram aliança para a igreja, é porque a igreja é superior. Isso eu quero falar para os hipócritas das Assembleias de Deus, para os sem vergonhas e canalhas que venderam o povo de Deus para a maçonaria e para a política. Vocês, assembleianos, vocês são cegos. Senão vocês teriam entendido que quando os políticos vieram fazer a proposta de aliança, é porque eles estavam reconhecendo que o evangelho é maior. Entende, meu irmão? Ninguém propõe aliança. Por que eu vou ver vamos usar essa expressão para ficar entendido. Por que eu vou ver um mendigo morando debaixo da ponte, eu me sinto maior que ele, porque eu moro numa casa, eu tenho um bom emprego, aí eu vou lá fazer uma proposta ao mendigo que está morando debaixo da ponte. Eu vim aqui, eu quero fazer uma aliança contigo. Não, eu não vou fazer aliança com ninguém que eu considere mais fraco que eu. Certo? Foi o que aconteceu com a igreja. Ela não entendeu a força que existia nela, como hoje eu entendo a força que há em mim e no nome Geração Jesus Cristo. Vai chegar uma hora que vão me convidar, não vão me resistir a vida inteira. Não é possível. Lembra que há uns anos atrás aqui eu falei, irmão, eles não vão conseguir resistir às palavras que Jesus está me dando, não vão conseguir. O Espírito de Deus já tinha me falado isso no íntimo, não demorou muito, em 2009 veio eles aqui, ordem de prisão, está preso, mandato de prisão, tem que ir para a cadeia. Eu não fui 18 dias, porque eles não conseguiram resistir à palavra que Jesus estava me dando. E lá, subliminarmente, me foi proposta alianças, me foi proposto voltar atrás. Voltar atrás? Eu só posso voltar atrás o dia que eu olhar para os meus adversários e considerá-los maior que eu. Mas uma coisa eu tenho a dizer, na minha era, pelo menos na minha era, ainda não nasceu nem a organização, nem o homem, nem inventaram a arma que eu consiga olhar para ela e dizer que é superior a mim. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza. E tem mais, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Então, irmão, a igreja, essa longa introdução, a igreja teve o seu fracasso porque não entendeu a glória que estava sobre ela.
Imagina um grupo de evangélicos aceitar pacto com a maçonaria. Se eu tiver que fazer isso, irmão, que essa seja minhas últimas horas de vida sobre a terra. Que amanhã você receba a notícia que eu amanheci morto. Ou que caia um raio do céu agora mesmo, perante o Deus da Bíblia, e me consuma. Que eu vire pó diante dos teus olhos. Esse nome, Geração Jesus Cristo, nunca se aliançará com ninguém. Ele é único. Nós servimos a um Deus único. O nosso Deus nunca divide cabeceira de mesa com ninguém. A cabeceira é só dele. É ele que comanda, é ele que dá ordens. E acabou a história. A sua igreja é autônoma e ela força contra as portas do inferno. E quando ela vai forçando contra as portas do inferno, as portas do inferno têm que recuar. Tem que recuar para que o estrago não seja maior. Onde estão os delegados? Onde estão os juízes? Onde está a intolerância religiosa? Os homens, onde está? Era Rede Globo, 2 delegados, políticos, deputados, líderes de terreiros de macumba. Onde estão eles? Cadê eles? Pode se juntar o mundo inteiro contra mim, contra esse ministério, que ainda assim eu não retrocedo. Que a minha vitória, até mesmo porque a minha vitória, eu entendo que ela está escrita. Venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho que deram, e em face da morte, não amaram a própria vida. Eu já me obstinei, seja vivo ou seja morto, mas o testemunho de Cristo vai comigo. Que testemunho? O testemunho que eu entendo ser de Cristo, não o que outros entendem. Eu não prego coisas que os outros concordem, eu prego coisas que o meu Deus me ensinou. Não tenho pacto com homens, não prego para agradar homens. Homens entram aqui, ouvem coisas, se desagradam, vão embora, eu digo, já foi tarde. Já foi tarde. Por aí não, nas igrejas por onde eu passei. Uma vez eu era auxiliar em uma igreja. Auxiliar. O pastor me colocou lá para ajudar. Eu ficava lá ajudando aí. E entrou um homem e começou a questionar uma série de coisas. E falou. E eu dizendo, não, nada disso, não, não. E daqui a pouco, sabe o que o homem diz? Você sabe quanto é o meu dízimo? Imagine, irmão, você sabe quanto é o meu dízimo? Não sei, não me interessa e vai para o inferno com ele. Mas aqui a doutrina é de Cristo. Aqui as regras são de Cristo. Que eu estudei teologia para o inferno com a tua teologia. Porque a maior teologia que eu entendo e conheço é a revelação de Jesus Cristo. Qual teologia Pedro fez? Estevão. Teologia para mim, meu irmão, é conhecer Deus na intimidade. Isso é teologia. A igreja fracassou. Por quê? Porque fez aliança. Mas nós não estamos aqui para fazer aliança. Então diz que Estevão, um homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava prodígios, sinais e maravilhas entre as multidões. E aqui no verso 10 diz, contudo, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele argumentava. E eu te digo, irmão, se você quer ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, você tem que entender que o mundo que jaz em trevas vai tentar te oprimir, vai tentar te destruir, vai tentar te aniquilar. E é por isso que as pessoas não podem entrar na igreja e logo ocuparem cargos, porque elas não estão preparadas. As pessoas vêm do mundo inocente,
Poxa, eu vou pregar a paz, eu vou pregar o amor, eu vou pregar as coisas boas, todo mundo vai gostar de mim, todo mundo vai me exaltar e a minha igreja vai encher, eu vou viver bem e regaladamente. É um monte de inocência que as pessoas entram na igreja. Quando Jesus começa a mostrar a realidade, olha, eu te chamei para ser um sábio. Ah, Jesus, é isso mesmo que eu quero ser um sábio. Eu te chamei para ser um homem cheio do Espírito Santo. Ah, Jesus, é isso mesmo. Olha para Pedro, um homem sábio, cheio do Espírito Santo. Olha para Paulo, sábio, cheio do Espírito Santo. Olha para Tiago, olha para Estevão, olha para João. Homens que tiveram a cabeça cortada por uma espada, homens que encararam prisões, açoites, homens que tiveram que fugir de cidade para outras cidades. Este é o retrato dos homens cheios do Espírito Santo. Dentro das arenas não tinha nenhum crente besta não, meu irmão. Só tinha dentro das arenas crentes cheios do Espírito Santo, que eram capazes de sustentar o seu testemunho e dar a vida pela verdade de Jesus Cristo. Homens cheios do Espírito Santo só se acha mesmo dentro das arenas e nos tribunais e atrás das grades. Agora os palhaços estão por aí desfilando nos púlpitos das igrejas e fazendo aliança com tudo que eles acham pelo caminho. Nós, geração Jesus Cristo, vamos escandalizar esse mundo. Sabe o que é escândalo mesmo? Escândalo, porque as comportas do céu, a promessa que o Deus vivo fez nesse lugar e sobre o nome que Ele me revelou, quando eu estava lendo lá, e quem contará a sua geração? O Espírito Santo falou comigo e deu o nome da igreja, geração Jesus Cristo. Deus vai derramar sobre a vida daqueles que querem, não importa se vão ser muitos ou se vão ser poucos, porque o Espírito Santo não é dado por medida, ele é dado na plenitude. Aqueles que desejarem as coisas de Deus vão ser cheios da graça, cheios da sabedoria, e vai ter a impressão muitas vezes de que até de boca fechada vai estar falando das grandezas de Deus. E esses, meu irmão, vão fazer uma diferença tremenda. O mundo vai se assustar na hora que o vento do Espírito soprar sobre o vale de ossos secos e levantar um grande exército. O mundo vai se assustar. Olha aqui, olha. Contudo, não podiam resistir à sabedoria, ao espírito com que Estevão argumentava. Imagina um homem cheio do Espírito, cheio da sabedoria. Todos nós queremos ser cheios do Espírito, queremos ser cheios da sabedoria. A sabedoria é uma espécie de revelação, ou seja, a sabedoria Deus te faz tomar conhecimento e entendimento de coisas que você jamais conseguiria. A sabedoria é uma coisa que se processa, um tipo de revelação instantânea. Toda revelação, de certa forma, tem o seu grau de instantaneidade, mas a sabedoria é quando você se depara diante de uma situação que tem que tomar uma decisão e você não saberia, o Espírito Santo te mostra o que tomar. Sabedoria é como Salomão: ah, esse filho aqui é meu. Não, o filho é meu, então me traz uma espada, eu vou dividir essa criança no meio e vou dar uma banda para cada uma. Aí uma mulher: não, então dá para ela, pode dar a criança para ela. Não, então vou dar a criança para você é a mãe. Sabedoria é isso. Sabedoria é um caminho que ninguém consegue entender, é um caminho louco, mas é aonde Deus mostra a verdade. Isso é sabedoria. Por isso que muitas vezes as pessoas se perdem, porque ouvem certas palavras que lhes parecem loucura. A sabedoria muitas vezes soa como loucura para alguns. Olha aqui, sendo assim, verso 11, subornaram alguns outros homens para caluniarem. Nós o temos ouvido proferir palavras ultrajantes contra Moisés e contra Deus. Com isso conseguiram incitar o povo, os líderes religiosos, os mestres da lei, e prendendo Estevão, conduziram-no à presença do Sinédrio. Ora, você vê que tem uma turma que consegue incitar quem?
o povo que não sabe de nada, o povo que não ouvia nada, o povo que não sabe quem é Estevão, o povo que não acompanhou nada, mas o povo estava ali, sem conhecimento, cego, foi facilmente levado para o caminho do inferno. Verso 13, ali apresentaram falsas testemunhas que alegavam: este homem tem proferido blasfêmia contra este santo lugar e contra a lei. Porquanto temos ouvido proclamar que Jesus de Nazaré destruirá este lugar e mudará as tradições que Moisés nos legou. Destruiu ou não destruiu? No ano 70, destruiu ou não destruiu? Assim como ele disse aqui, não ficará pedra sobre pedra. Agora, tente entender uma coisa, irmão. É assim que acontece com a vida de um homem de Deus. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos perseguirem, injuriarem, mentindo, caluniarem, disserem todo o mal contra vocês. Exultai e alegrai, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim também perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Quer sabedoria, irmão? Quem quer sabedoria tem que querer também perseguição. Quer sabedoria, quer ser cheio do Espírito. Quem quer sabedoria e quer o Espírito também tem que querer calúnia, difamação. Mas por mais que te atirem pedra, meu irmão, nunca conseguirão manchar as tuas vestes. Aqui ele diz: nós temos ouvido proclamar que Jesus de Nazaré destruirá este lugar e mudará as tradições que Moisés nos legou. Irmão, esse é um grande problemão de muita gente. As tradições. Aqui ele vai mudar as tradições que Moisés nos legou. Esta é a ignorância patente de um ser humano. Quando olha para Deus e vê Deus como uma pedra morta que não muda em nada. Deus não muda em nada, Ele é imutável no seu caráter, nas suas personalidades. Mas com relação ao ser humano, Ele muda os tempos e as estações. É Ele quem determina as dispensações, como nós conhecemos tantas reveladas na Escritura. Inocência, governo humano, os reis e uma série de coisas, o sacerdócio. Deus muda as coisas. E o povo de Israel falou: não, olha a acusação contra Estevão. Está dizendo que Jesus vai mudar as tradições que Moisés nos legou. Isso aqui não é retrato só dos judeus, não. Isso é retrato de cristãos. Cristãos que não entendem as novidades de Deus. Ficam mortos dentro de uma caixinha de barro e não conseguem entender que o Deus vivo traz novidades. Não conseguem compreender que o Deus da Bíblia move os tempos e as estações. Como que um livro tão antigo pode se tornar tão atual? É porque Deus renova todas as coisas. Deus faz todas as coisas como novinhas. E aqui o povo de Israel, como muitas igrejas hoje, não, eu aprendi a servir a Deus no reteté, no bate-pé, no vira-cambalhota, nas vigílias, nos montes, não percebem que já viraram palhaços escalando montanhas e não são capazes de perceber que aquilo que fazem nunca mudou em nada as suas vidas e vão continuar do mesmo jeito. Esse é o erro que nós não podemos incorrer. Deus tem para nós cada dia uma novidade. Você não pode ficar andando na revelação de um ano atrás, nem na revelação de 2 anos. Não. Qual é a tua última experiência? Não, a minha última experiência tem 5 anos atrás. Eu tive uma experiência com Deus. Meu irmão, a tua última experiência com Deus tem que ter sido há 5 minutos atrás. Nós louvamos a Deus nesse lugar hoje, ainda há pouco, e você, em meio a esse louvor, você sentiu Deus. Esta é a tua última experiência, mais recente. Nessa hora que eu estou falando contigo, você está sentindo alguma coisa vibrar no teu corpo? É a tua experiência, não pode ser aquela de 5 anos atrás. Se não tem novidade em experiência, acabou-se Deus na tua vida, Ele já se apagou, já sumiu, você está vivendo ilusão. E a nação de Israel? Estava ainda assistindo hoje um pouco de um documentário, mais um monte de documentários que foram descobertos agora sobre o Holocausto. Que horror!
Mas um povo que quer viver um passado, não, Deus se manifestou a Moisés lá no alto do Monte Sinai. Meu irmão, que maravilha, mas eu vou dizer, conversa fiada, maior que a manifestação de Deus a Moisés no Monte Sinai, é a manifestação de Deus na minha vida, dentro do meu quarto. Pode ser que eu esqueça que Deus se manifestou a Moisés, mas eu jamais me esquecerei quando Ele se manifesta a mim. Cuidado com as tradições. Eu já falei muito tempo nesse púlpito aqui, né? Eu não sou assembleiano, eu não sou batista, eu não sirvo o Deus das Assembleias de Deus, porque você nunca viu um político aqui. Então não temos o mesmo Deus. Você nunca me viu com presentes da maçonaria. Então eu não sou batista, eu não sou metodista, eu não sou presbiteriano. Aqui não tem tradição. Aqui, a cada manhã, aquilo que o Deus vivo diz, é isso que será. Quem entender, muito que bem. Quem não entender. Mas a obra continua, com certeza. Porque é Deus que faz a seleção, Ele leva uns, mas Ele traz outros. No verso 15 diz, então todos os que estavam assentados no sinédrio, ao fixarem seus olhos em Estevão, viram que seu rosto parecia como o rosto de um anjo. Lucas, quando escreve aqui Atos, ele registra que o povo do sinédrio, aqueles que queriam acabar com Estevão, eles saíram comentando, caramba, o rosto daquele homem estava diferente, o rosto daquele homem brilhava. Aí alguém diz assim, o rosto dele parecia um anjo. Você entende, irmão? Mesmo que vejam a glória de Deus na tua vida, não quer dizer que vão aceitar. Será que ninguém deles viu a glória de Deus na vida de Jesus Cristo? Então, viva e faça a sua parte. Quem te der ouvidos, muito que bem. Quem não te der, muito que bem também. Porque Jesus falou que quando você entrar numa cidade e não derem ouvidos à tua pregação, sai daquela cidade, sacode a poeira dos teus pés. Em verdade vos digo que haverá menos juízo para os de Sodoma e Gomorra do que dos desta cidade. Você faz apenas a tua parte, não esquenta a cabeça com nada. Quem viver, viveu. Quem morrer, morreu. Mas você tem que fazer a sua parte. Aqui, nesse verso 15, o que eu acho interessante é que Deus faz o rosto de Estevão resplandecer. Todos viram isso. Lá com Jesus, uma voz falou, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Em todos os tempos, Deus sempre dá testemunho dos seus servos, e aqueles que estão em volta, mesmo que vejam o testemunho que o próprio Deus dá, eles não aceitam esse testemunho. No capítulo 7, então o sumo sacerdote interpelou a Estevão, porventura são verdadeiras estas acusações contra ti? Diante disso declarou Estevão, caros irmãos e pais, ouve-me com atenção. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe ordenou, sai da tua terra e da comunidade dos teus parentes, e vai para a terra que eu te mostrarei. Então, ele saiu da terra dos caldeus, estabeleceu em Harã. Após a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela, Deus não lhe deu nenhuma herança, nem ao menos o espaço de um pé. Todavia prometeu que lhe daria a terra como herança, e mesmo depois dele, a sua descendência, quando ele ainda não tinha nenhum filho. Aqui, irmão, nessa lição de Estevão, eu quero chamar a sua atenção para esse detalhe. Abraão não saiu da sua terra com a promessa de herdar outra terra. Não foi isso. Deus disse, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei.
Não é a expressão bíblica, Abraão, eu te darei outra terra, eu te darei possessões. Não, Abraão não saiu em busca das terras, Abraão saiu em busca do cumprimento de uma promessa. Qual é a tua visão, irmão? Você está vivendo algo que você possa pegar as terras, as promessas palpáveis, ou você está se fundamentando verdadeiramente nas promessas espirituais, mesmo aquilo que você não viu? Porque Deus diz para Abraão, eu te farei uma grande descendência, mas o homem não tem nenhum filho, a sua esposa é estéril, e ele já sabia que a sua esposa é estéril, mas mesmo sabendo que a sua esposa é estéril, ele sai assim mesmo com a promessa de ser uma grande nação. É isso que acontece com Abraão. Estevão está dizendo, Estevão está provando, como diz no verso 10, contudo não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele argumentava. Ele não é cheio da sabedoria e do espírito à toa, não. Ele está ali sem nenhum pergaminho na mão, e ele está citando a história todinha do povo judeu, desde a saída de Abraão até o cativeiro egípcio e tudo mais. Ele diz quantos anos aquele povo ia passar no cativeiro egípcio. Ele conta a história de José todinha, de seus irmãos. Ele conta a história de Faraó. Muita gente quer ser cheia do Espírito, mas não entende que para ser cheio do Espírito tem que ser cheio da palavra, porque Jesus falou assim, a palavra que eu vos tenho dito é Espírito e vida. Você não será cheio do Espírito se não for cheio da palavra. Você vai se iludir pelos mercenários, pelos hipócritas. Inclusive tem um bando de ordinários aí, gente sem nenhum escrúpulo, que chega ao ponto de criar nas suas igrejas o culto da busca do Espírito Santo. Aí ficam lá cantando hino, batendo palma e fazendo um monte de palhaçada. Não existe nenhum Espírito sem palavra, porque desde Gênesis já está profetizado que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ninguém tem espírito nenhum se não tiver a palavra. Alguns dizem, não, eu estou sem tempo para a palavra, e o Espírito está sem tempo para você. É dando que se recebe. Se eu não tenho tempo para Deus, Deus não tem tempo para mim. Se eu não tenho tempo para a palavra de Deus, Ele não tem tempo para a minha vida. Deus, enche-me de sabedoria. É fácil, leia a minha palavra. Ah, Senhor, eu não tenho tempo. Ah, então é impossível. É impossível ter sabedoria sem ter a palavra. Estevão tem esse exemplo aqui tremendo, né? Em que no verso 5, ele diz, Deus não lhe deu herança, nem o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a terra como herança. E mesmo depois dele, a sua descendência, quando ele ainda não tinha nenhum filho. Só, irmão, para elucidar, você crê em promessas de Deus? Alguma coisa da Escritura você já leu? No meio de um hino, no meio de uma oração, você sentiu um toque de Deus? Você sentiu que Deus disse que vai realizar uma obra na sua vida? Mas será que você está que nem Abraão? Deus disse que eu vou ter uma grande descendência, mas minha mulher é estéril. Eu não tenho nenhum filho, minha mulher é estéril. Mas Abraão saiu, não saiu? Abraão partiu, não partiu? E você, irmão, partiria também? Será que você pensaria, então quer dizer, essa minha mulher aí, ela deve morrer no próximo mês, e eu devo arranjar uma garotinha novinha que não seja estéril, e eu vou ter muitos filhos. Ou seja, você traçaria um plano para a sua própria bênção? Se Deus fez a promessa, meu irmão, Ele não vê impossível para cumpri-la. Não importa, não interessa. Quem tem promessas de Deus não morre jamais. Quem tem promessa de Deus, meu irmão,
tem a vida nas próprias mãos. O que faz diferença para um servo do Deus vivo, seja homem ou mulher, é se ele tem uma promessa de Deus. Quando eu era bem mais jovem, que comecei no Evangelho, 20 e poucos anos, eu falava para as pessoas, dentro dos sepulcros batistas, eu falava para as pessoas, não, Deus vai realizar uma obra na minha vida. Quanto tempo você tem de igreja? Eu tenho 1 ano. Tem gente aqui, irmão, com 5 anos, com 10 anos, está esperando nas promessas de Deus. E eu dizia assim, não, eu não sei questão de tempo não, mas eu sei que Deus realizará uma grande obra na minha vida. Por que você tem essa convicção? Por que você tem essa convicção, meu irmão? Porque quando o Espírito Santo toca na nossa alma, eu estava dentro dos cultos e às vezes eu ouvia uma pregação ou outra, uma palavra ou outra, um hino ou outro, e eu sentia algo que eu dizia assim, mas eu nunca senti isso lá na rua. Eu nunca senti isso dentro de um clube. Quando eu saía às noites para dançar nos clubes, eu nunca senti isso que eu estou sentindo aqui. Eu nunca senti esses arrepios, essas coisas, o que é isso? Eu nunca senti isso que eu sinto na minha cabeça. Essa coisa sobrenatural, que negócio é esse? Eu dizia, não, se eu estou sentindo esses sinais de Deus, Ele tem uma grande obra. E eu apenas dizia, Deus tem estado na minha vida e Ele vai realizar uma grande obra. Como é que vai realizar uma grande obra? Quando você está na igreja e não pode levantar o pé muito alto para que ninguém veja que teu sapato está furado. Você tem que sentar no lado da parede para que ninguém veja que a tua calça está puída e rasgada. Então você entra na igreja já pelo canto e senta lá no cantinho da parede. Sempre alguém vê, por mais que você tente esconder. Você entra com a mão no bolso por cima da camisa para ninguém ver que a tua camisa está rasgada. Deus tem uma grande obra? Não. Deus tem uma obra muito maior do que o que possamos imaginar. E a obra na vida desse pobre coitado foi tanta que hoje você está aí, meu irmão. Hoje você recebeu um CD e o Espírito Santo te jogou uma corrente e disse, eu te amo. Tu tem que ir lá. Ele te prendeu com laços de amor, cordas de misericórdia. Ele tem te sustentado. Quando você vem da tua casa para cá, você passa num monte de igreja, perto da tua casa, asfalto, estacionamento, ar-condicionado, cadeira acolchoada, mas o Espírito Santo te diz, não, é lá na fornalha. Deus tem mesmo uma grande obra? Ah, se tem. E eu digo para você, homem de Deus, esse mundo vai tremer. Se eu conheço Deus que me chamou, eu te digo, este mundo vai tremer. Eles vão desejar servir numa bandeja a minha cabeça, mas não vão ter. Chegará um tempo que eles pegarão a cabeça dos meus filhos e dos teus. E quando isso acontecer, está escrito, celebrais, ó céus, porque eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho em face da morte, não amaram a própria vida. Aleluia, Deus! Encha-te do Espírito, encha-te da palavra, que nas tuas veias não tenha mais sangue, seja a palavra fluindo nas tuas veias. Sabe? Você tem que ser cheio, tem que exalar. Aí te digo mais, seguindo aqui no verso 6, e Deus lhe falou desta forma, teus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira e serão escravizados e maltratados por mais de 400 anos. Esse homem é uma Bíblia ambulante. A respeito de mais ninguém, a Bíblia, eu me lembro da Bíblia dando testemunho dizendo, homem cheio de fé e do Espírito Santo. É a respeito desse homem que a Bíblia diz isso, mas o homem é uma Bíblia ambulante.
Quantas vezes alguns aí quiseram saber quanto tempo o povo de Israel ficou peregrinando lá naquele cativeiro e tiveram que ir lá para a Bíblia contar detalhadamente, examinar um monte de coisa. Estevão aqui está mostrando que ele tinha isso na memória. E Deus diz assim, Estevão está dizendo, ó, verso 7, contudo, eu punirei a nação a quem servireis como escravos, e depois disso saireis livres dali e me adorareis neste lugar. Eu punirei aquela nação, eu vou libertar vocês, sabem por quê? Porque eu quero gente que me adore, vocês sairão de lá e me adorarão neste lugar, eu vou libertar vocês para vocês me adorarem. Qual o objetivo de Deus na tua vida? É que tu sejas um adorador. O Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Sabe por que Deus procura adorador, meu irmão? Porque adorador é aquele ser que não se considera dono de nada. Não importa o sacrifício, adorar para Ele é tudo. E são com os adoradores com quem Deus pode contar. Lembra dos serafins? Não importa o sacrifício. Tem 6 asas, mas nós vamos voar só com 2. Vamos demonstrar toda a nossa adoração. Um adorador é com ele que Deus pode realizar qualquer obra. Adorador não é quem canta, não. Como se diz por aí no costume, levita. As pessoas chamam quem canta de levita. Adorador não é isso, não. Adorador não é quem abre a boca e canta afinado, não. Não é isso, não. Adorador é aquele cujo coração é quebrantado e contrito e jamais é rejeitado por Deus. E aqui está dizendo, ó, olha o projeto de Deus, eu vou punir essa nação. Depois disso vocês vão sair de lá. Para quê? Qual o objetivo de Deus para te libertar? O objetivo dele é que você o adore. O objetivo dele é que você o sirva. Ah, se todos entendessem o que é isso. Deus te chamou, meu irmão, para você ser um verdadeiro adorador aqui e agora. Não é amanhã, não. É hoje. Já era para ter sido ontem. Deus te chamou para você chegar nesse lugar com o coração totalmente livre, liberto, quebrantado e contrito, e Ele te encher do Espírito e poder realizar uma grande obra através da tua vida. Mas muitos não entendem o que é ser adorador. Adorador, meu irmão, é aquele que se entrega no altar, porque ninguém pode adorar pela metade nem com reservas. Adorador é aquele que diz, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Adorador é o que diz, o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Adorador é aquele que diz, quando o povo diz assim, ei, reina sobre nós, ele diz, não, eu jamais, reine Deus sobre vocês. Adorador não quer destaque, adorador não quer nada, adorador só quer uma posição, um espaço para botar a cara no pó e bendizer o Senhor. O adorador só quer isso, meu irmão. Sabe o que é um verdadeiro adorador? É aquele que não anda em busca do ouro, não anda em busca da prata. Um verdadeiro adorador é aquele que não olha para os bens do seu irmão e compara dizendo que tem mais. Isso é um adorador. Adorador é aquele que olha para tudo que Deus colocou no seu domínio e ele diz verdadeiramente, eu nada tenho, eu nada sou, mas tudo que tenho e sou, vem do Senhor. Adorador é isso. Se Estevão tem esse conhecimento, ele não tinha outro caminho a não ser cheio do Espírito Santo. Verso 8, assim concedeu a Abraão a aliança da circuncisão,
Por esse motivo, Abraão gerou a Isaque, o circuncidou 8 dias após o seu nascimento. Mais tarde, Isaque gerou a Jacó, e estes os 12 patriarcas. Os patriarcas, dominados por forte inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito. Apesar de tudo, Deus estava com ele e o livrou de todas as suas tribulações, dando a José graça e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito, e de todo o seu palácio. Mais tarde sobreveio um tempo de fome em todo o Egito e em Canaã, e que trouxe grande sofrimento, e a nossos antepassados não encontravam o que comer. Porém, tendo ouvido que no Egito havia trigo, Jacó enviou nossos antepassados para lá pela primeira vez. E na segunda viagem dele, José se revelou a seus irmãos, e a sua família foi conhecida pelo Faraó. E aconteceu que José mandou chamar a seu pai Jacó e todos os seus parentes, 75 pessoas. E ele vai contando, e ele vai falando, e chega uma hora que ele diz assim: olha, o nosso Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. O nosso Deus se manifestou ao nosso pai Abraão quando ele ainda andava em tendas. Não é uma questão de ter templo que se tem Deus. E quando ele diz isso, o Espírito Santo vem violentamente e diz no coração daquele povo: é isso mesmo, não é um templo que mostra que há Deus, mas um coração quebrantado e contrito, conhecimento da verdade. E a sabedoria que está sobre Estevão é tanto que aquele povo tapa os ouvidos, range os dentes, pegam pedras e dizem: temos que eliminar a sabedoria deste homem. Ele nos agride com esta sabedoria, ele nos agride com tanta inteligência, ele nos faz mal com tanto conhecimento, ele nos incomoda com tanta luz, com tanto saber. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, meu irmão. Não tem ninguém te odiando, então tu não és servo do Deus vivo, porque o dia que for, alguém tem que dizer que te odeia. Enquanto você não ouvir que alguém te odeia, você não serve ao Deus vivo. Alguém tem que nem sequer te conhecer e olhar para a tua cara e dizer: não gosto de você. Sabe por quê? Porque mesmo que você não veja, os outros olham no teu rosto e vê o brilho do rosto como se fosse um anjo de Deus. Estevão não viu isso, que o seu rosto brilhava como um anjo de Deus, mas todos viram. Não adianta edificar, ele diz: Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Onde Deus habita? Paulo descreve dizendo que não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo? E se alguém destruir esse templo, Deus o destruirá. Amém, meu irmão? Para nós concluirmos, no verso 15, ele segue mais um pouquinho: assim, pois, desceu Jacó até o Egito, ali morreu, ele e também nossos pais. Seus corpos foram trasladados de volta a Siquém, depositados no túmulo que Abraão ali comprara por certo preço em prata dos filhos de Amor. Ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria sua promessa a Abraão, nosso povo cresceu em número e multiplicou-se no Egito. Então outro rei, que não conhecia a história de José, passou a governar o Egito. Ele agiu de forma traiçoeira contra nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, a ponto de obrigá-los a abandonar seus próprios recém-nascidos, a fim de que não sobrevivessem. Olha os detalhes que este homem vai descrevendo. Dá para entender que ele pegou aquele pergaminho lá de Gênesis e leu aquilo 500 vezes. Tem gente que eu já li a Bíblia, eu digo só se for para achar um caminho para o inferno. A Bíblia não é um livro que você diga eu já li. Nunca diga eu já li, diga sempre eu estou lendo.
Esse homem vai descrevendo assim uma coisa tão absurda, que ele vai falar de Moisés, como Moisés foi posto no cesto, como de repente vem um decreto, a filha de Faraó pega Moisés é criado em toda a sabedoria do Egito, como Moisés mata um homem, e o povo, ao invés de entender que ele seria o libertador, o povo começa a perseguir Moisés foge, foi criado em Midian, e depois Moisés está diante do Monte Sinai, a sarça pega fogo, e Deus fala com ele. Esse homem é a Bíblia ambulante, meu irmão, cheio de graça e de sabedoria, e cheio do Espírito Santo. E tem mais, tem uma passagem bíblica que diz que Deus, pelas mãos desse Estevão, fazia sinais, prodígios e maravilhas, assim como pelas mãos de Felipe. Estevão era considerado um diácono da igreja. Desde aquela época já existiam alguns títulos desses, equivocados. Já existia. Não pense que os nossos irmãos do passado eram perfeitos. Eles eram homens que nem nós. E aí, esse diácono Estevão, se os títulos da época eram considerados, fossem considerados algumas coisas, ele não poderia ser chamado de diácono, ele tinha que ser chamado de apóstolo. Porque, em verdade, o que Deus processa através da vida desse homem é muito maior do que o que ele fez com certos que tinham título de apóstolo. Porque não é um título que move a obra de Deus na vida de um homem. É quando Deus olha para o coração deste homem e vê ali uma terra fértil, onde ele pode semear boa semente, para que multiplique uma a 60 e a 100 por uma, como diz a parábola. Então, meu irmão, para encerrarmos, para você ver aonde ele chega no verso 29. Ao ouvir estas palavras, Moisés fugiu para Midian, onde ficou vivendo como estrangeiro e foi pai de 2 filhos. Então se passaram mais 40 anos, quando apareceu a Moisés um anjo no deserto, próximo ao Monte Sinai, em meio às labaredas de um espinheiro que queimava. Ao contemplar aquela cena, ficou perplexo e, ao aproximar-se para observar melhor, ouviu a voz do Senhor: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés ficou trêmulo de medo e não ousava erguer os seus olhos. Então o Senhor lhe ordenou: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Meu irmão, para a realidade do que eu estou te dizendo, desde o capítulo 6 e antes dele, antes de onde nós começamos, até aqui nós já estamos para lá do meio, em verso 30 do capítulo 40, olha como Estevão vem descrevendo os detalhes da história. Olha o que esse homem tem na mente. Ele não tem ali na mão dele nenhum pergaminho, não tem ninguém ajudando ele a lembrar de nada, ele vai lembrando sozinho com a graça do Espírito Santo. E a Bíblia diz no verso 10 do capítulo 6, que ele era homem cheio do Espírito Santo e cheio da sabedoria. Mas você tem que entender, o tema dessa noite, você tem que entender, que não é à toa que Deus enche um homem do Espírito e da sabedoria. Tem que se pagar um preço. Leva a Bíblia para o trabalho, sobrou 5 minutos, come ela. Grava em áudio no teu celular, põe em texto. Hoje a tecnologia está ajudando. Por que a tecnologia está ajudando? Porque Deus sabe que sem isso o grito da meia-noite não existiria. Só que alguns têm negligenciado tudo isso e vai acabar se perdendo ao longo da história. Mas Deus fará a sua obra, seja com 1, seja com 1 milhão. Porque, como disse Jonathan, para Deus não importa dar o livramento, se com 1 ou com muitos. Amém, irmão? Então ficamos por aqui. Até aqui nos tem ajudado o Senhor.